Hoje é um dia histórico, senhor presidente. 2.028.263 brasileiros assinaram um projeto de iniciativa popular com 10 medidas contra a corrupção. Projeto esse liderado pelo Ministério Público Federal e que teve assinaturas, volto a dizer, senhor presidente, de 2.028.263 brasileiros. O artigo 61 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, ele determina um instrumento de projetos de iniciativa popular, desde que tenham 1% de assinaturas dos eleitores brasileiros, distribuídos em pelo menos 5 estados, 5 unidades da federação, com pelo menos 0,3% em cada uma delas. É muito importante que o Poder Legislativo cumpra, nesse momento, o seu papel com a sociedade brasileira, com o contribuinte brasileiro. O Ministério Público está cumprindo brilhantemente o seu papel. A Polícia Federal também, agindo como órgão de Estado e não de governo. E todas as vezes que agir assim, merece ter o seu papel reconhecido. O Poder Judiciário também está cumprindo o seu papel. Cabe ao Poder Legislativo também cumprir o seu. É importante que o Poder Legislativo vote todas essas medidas, não apenas algumas para dar uma resposta à sociedade, votando algumas e deixando outras na gaveta. É importante que vote as 10 medidas. Eu apresentei nessa casa, senhor presidente, a proposta de emenda à Constituição 8 de 2016, que está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, para que os projetos de iniciativa popular tranquem a pauta se não forem votados em 45 dias. Não pode uma proposição oriunda da Presidência da República ter precedência e mais importância no processo legislativo do que um projeto que tem a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros. Não pode um projeto com assinatura de tantos brasileiros ficar dormitando numa gaveta. Por que uma medida provisória tranca a pauta com 45 dias e um projeto de iniciativa popular pode ficar anos para ser votado? É correto isso? É justo isso? É isso que eu queria saber. É justo isso? Se não é, eu queria aqui a benevolência dos meus pares, dos senhores senadores, que votássemos essa minha PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que não faz nada mais do que dar rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando os mesmos a trancarem a pauta se não forem votados em 45 dias. Um projeto passar ou não faz parte da democracia. Depende da consciência de cada um aqui. Agora, não votar os projetos, eu considero grave. As medidas são muito importantes, senhor presidente. Estão entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, a celeridade nas ações de improbidade administrativa, com a diminuição da quantidade de recursos esses que fazem com que notórios corruptos fiquem soltos por anos, e a população esperando que se faça justiça, e a justiça nunca chega. Também estão aí o aumento das penas, incluindo a determinação de crime hediondo para a corrupção, a reforma no sistema de prescrição penal, a criminalização do caixa 2 de campanhas políticas e também a responsabilização objetiva dos partidos políticos em relação a práticas corruptas. E também tem uma medida para que o
Poder Judiciário e Ministério Público, o próprio Ministério Público assuma sua responsabilidade. Uma medida que coloca a obrigação do Judiciário e do Ministério Público terem que prestar contas da duração dos processos em seus escaninhos. Porque hoje, se a pessoa é corrupta, fica aquele processo todo, a pessoa sem pagar pelo crime que cometeu com a sociedade brasileira. E se ela é inocente, fica aquele processo como uma espada no peito da pessoa. Então, é importante que também isso seja levado em consideração e que o Judiciário e o Ministério Público também prestem contas da duração dos processos em seus escaninhos. São medidas justas, senhor presidente, assim como é uma necessidade do Poder Legislativo também cumprir o seu papel, no momento que o Ministério Público está agindo brilhantemente, no momento que o Poder Judiciário está funcionando, que a Polícia Federal está funcionando, que as instituições de controle desse país estão funcionando, cabe ao Poder Legislativo também fazer a sua parte. E não pode ficar dormitando aqui, nas gavetas do Parlamento, projetos que são importantes para a população brasileira. Então eu peço a celeridade, a agilidade na votação dessa minha PEC, que nada mais faz do que dar rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, os mesmos passando a trancar a pauta se não forem votados em 45 dias. Muito obrigado.